Criança de 9 anos invade o hospital veterinário, tortura e mata mais de 20 animais de forma cruel. Sinceramente, essa notícia é pior que um filme de terror. E é sobre isso que nós vamos falar hoje neste vídeo. Nós vamos analisar o comportamento dessa criança à luz da Bíblia e fazermos aqui uma análise também do que as redes sociais têm falado sobre este caso e você vai se surpreender. Se você acha que essa notícia é assombrosa, espere, porque eu vou comentar um pouco sobre o que tem sido comentado sobre isso nas redes sociais. Bom, é uma notícia triste, as imagens são muito chocantes, as imagens são pesadas e me vem aquela grande questão que eu com certeza quero falar sobre isso com vocês, que é: crianças podem ser possuídas por demônios? Crianças podem ser influenciadas por demônios? Será que uma criança que faz uma coisa tão bárbara como essa, ela está diretamente influenciada por demônios? De antemão eu vou dizer para você, sim, mas eu quero dissertar sobre isso. Mas não é só demônios que fazem isso. Quando você pega uma criança e expõe ela a longas horas de tela, não filtra o tipo de conteúdo que ela consome e você deixa aquela criança totalmente à mercê de tudo que ela vai vendo na internet, ela vai desenvolver um transtorno no seu comportamento por conta de tudo isso que ela está sendo exposta. Quando você tem um agravante ainda nessa situação, que é a ausência dos pais, ou então para que a criança deixe os pais em paz, que é o que eles falam, né? Eles vão lá e entregam uma tela para a criança e abandonam a criança para lá, porque aquilo parece ser um fardo para eles. Então isso vai alterar o comportamento da criança, vai ter uma alteração no comportamento. Mas como pastor, eu também creio que isso é uma porta, uma brecha que se abre para que forças ocultas, para que Satanás entre e, e acaba destruindo a vida da criança. Aos irmãos que me assistem, eu não sei vocês, mas eu já fui em cultos onde eu vi crianças possuídas por Satanás. E eu separei um texto aqui de Marcos, no capítulo 9, versículo 15, que diz assim: Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Olha o que o espírito maligno fazia com o filho deste homem. Ele incorporava na criança e jogava-o no chão. Ele espumava pela boca, rangia os seus dentes e o seu corpo ficava duro. E os discípulos de Jesus tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, o espírito que estava no menino, imediatamente causou uma convulsão no menino. Uma outra manifestação de Satanás. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, ou desde muito novo, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crer. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o retire e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino caiu como morto e, a ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão, o levantou e ele ficou em pé. O que nós vemos aqui é um caso de possessão demoníaca, que jogava a criança no fogo, jogava a criança na água. Os demônios que agiam
na vida daquela criança, tentava matá-la o tempo todo, causava convulsão naquela criança, sua boca espumava. Então, nós podemos ver, e Jesus ainda pergunta, viu? Há quanto tempo está assim? Desde muito mais novo. Então, ainda criança, já era possesso por Satanás. Quantas crianças que nós hoje talvez diagnosticamos com algumas doenças que são questões espirituais? Quantas crianças que nós diagnosticamos às vezes que têm algum tipo de transtorno e aquilo é proveniente de uma possessão demoníaca? Aquilo é proveniente de algum trabalho contrário contra a vida dele. Aquilo é proveniente de uma ruptura familiar que a família deixa de ter Cristo como centralidade e acaba atingindo a criança. Nós não temos noção, às vezes, do quão grande é o mundo espiritual. E esquecemos que o mundo espiritual é tão real quanto este mundo físico. Mas agora um assunto que acabou me deixando... me fez questionar muitas coisas. Eu uso muito o Twitter, eu gosto muito do Twitter, mas eu tenho lido alguns comentários acerca deste caso. O que mais me assusta não é a notícia em si, que já é apavorante, mas é ver pessoas pedindo a morte da criança pelo ato praticado contra animais. E engraçado que essa turma que pede que essa criança seja presa perpetuamente, que essa criança seja morta, essa turma valoriza mais um animal do que uma criança. Elas não questionam se essa criança tem algum problema psicológico. Elas não questionam como está a saúde mental dessa criança. Não vou nem entrar no plano espiritual religioso, em questionar se essa criança precisa de ajuda espiritual. Em momento algum questionam se a criança precisa de ajuda. Querem, por toda maneira, destruir a criança. Agora, se fosse um homem que adentrasse em um lugar e matasse 23 pessoas, ele teria virado herói. Porque o ser humano, a cada momento que passa, tem perdido a empatia, ou o que nós, como cristãos, chamamos de amor ao próximo. Como está a família dessa criança? Como está a mente dessa criança? O que será dessa criança? O que será de uma criança que sequer tem, às vezes, noção real do que fez? Eu cheguei a ler alguns comentários de pessoas dizendo assim, foi tudo premeditado. Não, uma criança de 9 anos não deixa de ser uma criança. E eu falo isso com muita dor no meu coração, porque eu também já fui criança. Sinceramente, é uma família que precisa de ajuda. Eu lamento tudo isso. Eu lamento que isso aconteça. Eu tenho uma cachorrinha aqui que está junto conosco. Minha esposa e eu temos animais em casa. Gostamos dos animais, passamos tempo com eles. E é terapêutico ter animais em casa. Inclusive, até meus pais têm também. A família toda gosta de animais. E a gente cuida, né? A gente tem aquele zelo, a gente brinca. E é maravilhoso ter animais em casa. Mas a alma de um ser humano vale muito mais que a alma de todos os animais que existem nesse mundo. Nós não podemos fechar os nossos olhos para o sentimento de que porque um animal é fofinho e aconteceu alguma coisa, temos que matar aquela pessoa. Como cristão, eu não posso desejar a morte de uma criança. Como cristão, eu não posso desejar que esta criança seja morta. E eu acho que qualquer pessoa sensata também não pode desejar isso. É sentar e analisar o que está acontecendo com essa criança. Se é uma questão espiritual, se é uma questão psiquiátrica, se é uma questão comportamental, se essa criança tem algum problema, porque de fato aparentemente tem. Mas tudo isso nos aponta para uma coisa ainda mais profunda, que é o quão controlado pelo maligno está este mundo. Crianças, jovens, adultos e idosos. Todos nós, dependente da nossa faixa etária de idade, precisamos estar em Cristo. Pais, fiscalizem o que os seus filhos assistem nas redes sociais, o que os seus filhos consomem no celular. Não deixe que os seus filhos ficam dispersos. Orem pela vida dos seus filhos. Orem pelas crianças do nosso país.
Que Deus abençoe a vida de vocês. Comenta aqui seu comentário, deixa aqui para a gente conversar sobre isso. Forte abraço, que Deus